Olá, sejam bem-vindos ao 30Cast. Estamos trazendo nossos 39 pré-candidatos para que você possa conhecer um pouquinho de cada um, poder ajudar acompanhando, curtindo, compartilhando o nosso conteúdo. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Edu. E lembrando também de acompanhar todas as novidades que a gente tem daqui até as eleições e o que acontece no Novo Curitiba, e acompanhar a gente nas redes sociais no @NovoPRCuritiba. É isso aí. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vou deixar você se apresentar, por favor. Bom, meu nome é Cleiton Patitus, sou um dos pré-candidatos aqui do Partido Novo, sou motorista de aplicativo já há 7 anos aqui em Curitiba. Somente isso, né? 7 anos já? Só. E uma das coisas que eu gosto muito, né, que eu falo que é um aprendizado, porque como motorista, eu digo assim, o motorista de aplicativo ele é o fofoqueiro da cidade, né? Ele acaba conhecendo tudo. Por exemplo, que cada passageiro, a gente está escutando uma dificuldade dele, o que ele está passando no bairro dele, na rua dele, né, no dia a dia dele com suas particularidades. Então, eu, com base nisso, como você pode saber, eu sempre levo muita coisa aí para o partido, do que está acontecendo, do que eu estou vendo de erro também na cidade, e eu achei bem interessante, sabe, um meio realmente da gente, porque é uma capital que a gente está falando aqui, né, então é muito interessante essa particularidade da profissão exatamente para a gente poder estar, né, realçando as necessidades do povo, né. E você é de Curitiba mesmo? Nascido aqui, me criei muito tempo, né, digamos assim, viajando para o interior, né. Pai era uma pessoa simples também. Eu viajei muito, né, para Umuarama, Cianorte, Cascavel, Toledo, e o Paraná inteiro. Uhum. E qual que é a sua trajetória? O que você fazia antes de virar motorista? Bom, eu comecei a trabalhar muito novo, mas vamos colocar assim, os principais pontos, né? Uhum. Trabalhei para Siemens, trabalhei para Mercedes, trabalhei também para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, trabalhei para a Tramontina. Tive minhas empresas também no decorrer, sempre fui de estar investindo. Uhum. Eu acredito que assim, a gente não pode ficar parado, né? Então, até a visão também das empresas que eu tive, a dificuldade que eu tive, toda a burocracia, que a gente fala tanto em desburocratizar aqui, é um absurdo. Para o empresário que tanto para ele abrir uma empresa é um absurdo, para fechar é pior ainda. Não, para fechar é impossível quase. É impossível o negócio. É, verdade. É. E aí, há 7 anos atrás, você estava desempregado? Como que foi essa decisão de virar motorista de aplicativo? Eu tinha saído da empresa que eu estava e foi um período assim curto que eu comecei a atuar, mas era um período de início da Uber. Então, era a época de ouro. Eu escutei o quanto que estava dando dinheiro, era os primeiros dias. E quem estava ali, eu tinha um conhecido que começou a trabalhar, o cara falou, pô, eu tô ganhando tanto. Falei, pô, bora, né? E realmente, no começo foi um absurdo, assim, que dava de dinheiro. Hoje em dia, nossa, é impossível. Mudou muito. Hoje em dia é impossível trabalhar, antigamente você ganhava como um diretor. Ah, é? Essa a diferença. O começo, então, a remuneração era muito boa. Antigamente, vamos colocar assim, você às 11 horas da manhã, você estava ali com seus R$400. Por dia. Isso. Começando, tipo assim, e só corridinhas curtas, pagava-se muito alto, muito bem. Só que daí, com os anos, foi se baixando, digamos assim, o valor das tarifas, o custo foi ficando muito alto. Hoje o motorista, vamos colocar, já um motorista experiente, ele vai fechar ali R$300 por dia. Só que pode até parecer um valor legal, né? A maioria trabalha aqui com carro alugado. Então você coloca R$100 ali e mais R$100 de combustível, né? Para ganhar os 300. Ou seja, dos 300 sobrou 100. Dos 100 você vai tirar a tua alimentação. Você tira ali mais... Tá na rua, né? Exatamente. E eu tô falando de uma carga horária ali de 13, 14 horas. É isso que eu tenho escutado. O pessoal trabalhar 13 horas, 14 horas. Isso é normal, não é o puxado. Quando você puxa, você vai para 18, para 20 horas. Imagina, 18 horas dirigindo. Se coloca em risco e coloca os passageiros e as outras pessoas do trânsito em risco, né? E é normal. Normal a gente escutar, pô, cara, cochilei 2 vezes no volante hoje. Isso é normal desse motorista. E voltando um pouquinho, você passou então, nessa época ali, foi o início dos aplicativos, né? E era uma guerra, né? Como que foi isso aí, tanto com os órgãos públicos, com os taxistas, como que foi essa fase aí, né, de estavam tentando impedir, como que vocês passaram por isso aí, e como que tá hoje, se ainda existe essa dificuldade? Existe.
Bom, antigamente era aquela guerra, era taxista jogando desde garrafa em vidro, em para-brisas de motorista. Era, eu digo assim, que tinha muito marginal entre os taxistas, infelizmente naquela época. Hoje, ficou aqueles que eram civilizados. Os bons ficaram. Foi tipo assim, porque realmente aquele que tinha uma visão melhor de negócio, aquele que tratou melhor seu passageiro, que fez seus clientes também, esse permaneceu. Muitos ali já caíram fora do táxi, né? Porque realmente era hostilidade total. Era tipo assim, como eu falei, tipo assim, tinha para taxista com estilingue e bolinha de gude. Então, algo ridículo. Como a gente diz, a evolução é normal. Antigamente, linha telefônica se fazia consórcio, se alugava, né? Ou veio a telefonia celular e tudo mais, evoluiu. Mesma coisa. O aplicativo está acontecendo isso. Porém, de forma totalmente descontrolada, vamos colocar assim, né? Em termos de órgãos públicos, cara, nunca houve apoio. E assim, o desconhecimento, a falta de tato atualmente é absurdo, tipo assim, porque você vê quando é feito, por exemplo, uma CPI, né? Igual houve em São Paulo. Tudo bem, questionaram alguns determinados pontos. Então, o que que foi, por exemplo, que o pessoal fala? Mas o pessoal fala, só que não documenta. Não documenta, não apresenta de forma técnica. Te dar um exemplo. Eu conversei com a nossa vereadora, com a Indiara, a gente pediu uma reunião com a Uber. A gente apresentou esse estudo em termos de preços, né, de custo real dos carros para a Uber. E a Uber mandou um representante, coisa que é muito raro eles fazerem. Beleza, quando eles vieram em reunião, eles se assustaram com o valor de custo que eu apresentei no estudo, porque era coisa de 3, 4 vezes maior do que o estudo deles. E eles me falaram assim, não, mas a gente pega as 6 primeiras revisões do carro para fazer a base de custo. E eu falei, poxa, mas peraí, primeira revisão você vai fazer o quê? Você vai dar troca de óleo? A segunda, você vai trocar de novo óleo, o filtro e pastilha. E coisas miúdas. Na sexta revisão que você tem um tiquinho a mais que você vai trocar aqui, um amortecedor ou algo assim. Caso contrário, aí você pega no dia a dia, né? Aí você vê a paulada. Aí que você vem trocando pneu, você vem trocando alternador, correia, correia para livre, extensor, bandeja, tudo que tem direito. Aí você vê a pancada vir. Os carros de hoje em dia não são preparados para rodar na intensidade que a gente roda. Você vê, por exemplo, carros mais populares como o Kwid. Cara, tem Kwid com 80 mil quilômetros arriando o motor. Aí, mas tudo bem, motor barato, só 17 mil reais, né? Quem vai ligar? Mas, então assim, você pega o custo desses carros que estarem rodando, cara, é inviável. Aí você vê que a Uber, por exemplo, vai lá no site deles e diz, seja motorista, trabalha uma média de 50 horas semanais e ganha 1.800 por semana. Quando eu apresentei para a Uber, tava lá o ganho, 50 centavos na corrida, ganho real, né? Considerando esses custos de manutenção. Quando você pega todas as peças e divide por quilômetro, a maioria dessas peças vê que o custo ficou lá em torno de R$1,10, R$1,20. Aí você vê que tem corrida vindo a R$1,20, a R$1 a 90 centavos, abaixo, muitas vezes até preço de custo. Uhum. E aí, assim, mas da relação com os órgãos públicos, né? Vocês conseguiram se regularizar? Hoje é uma profissão regularizada? Vocês, como que tá isso aí? Estão tendo que recolher algum tipo de imposto? Como que isso ficou, vocês com a parte pública? Vamos lá, então. Nessa parte pública existiu uma regulamentação do governo federal, né? Mas assim, bem ampla, bem aberta. Né? Não houve algo mais específico, pontual, assim, com direitos e deveres. Uhum. Foi muito pouco, assim, foi poucos deveres, poucos, coisa ali que, assim, ficou abrangente demais. Uhum. E você sabe que aquilo, assim, que é muito abrangente, você não tem, né, como pontuar algumas coisas. Vamos começar primeiro. Se é uma intermediadora, a plataforma, por que ela que define o preço? Vamos colocar assim, um corretor de imóveis, ele é um intermediador, certo? É ele que define o preço do seu imóvel? Não. Não. Então, por que a plataforma define, inclusive coloca, vamos colocar assim, entre aspas aqui, fazendo até dumping, porque quando você vê que o dumping é o quê? Você trabalhar a custo ou muito próximo do seu custo, para você quebrar a concorrência. O que as plataformas fizeram aonde elas chegaram? Quebraram táxi, quebraram as empresas menores de transporte, é isso que tem ocorrido.
Então, assim, é necessário uma regulamentação, não digo uma regulamentação, mas sim uma fiscalização. Eu não sou a favor de você pegar e ficar regulamentando e pontuando e falando, não, todo mundo tem que trabalhar assim. Não, mas que fiscalizem para ver, né, se isso realmente está acontecendo. Como eu falei, são números, então é fácil. E quando você vê esses números, você percebe que as plataformas estão utilizando de má fé. Quem está pagando o preço, claro, é o motorista. Mas, em compensação, todo serviço público, né, de táxi, etc., que era totalmente regulamentado também, está quebrando. Onde a Uber entra, por exemplo, o taxista quebra. Essa é a verdade. E assim, eu vejo uma diferenciação, né, entre táxi e Uber. O que você acha sobre isso? Por exemplo, na rodoviária aqui de Curitiba não tem um lugar específico, né? Isso atrapalha? Como que você vê? Vocês levam multa quando estão por lá? Porque conta um pouquinho sobre essas dificuldades, mais de vocês com a prestação de serviço, assim, sabe? O que vocês têm para vocês prestarem serviço? O que estão atrapalhando? Bom, quem começa atrapalhando já é a Urbis, né? A nossa querida Urbis. E aí, sobre isso aí que eu queria falar um pouquinho. Então, esse é um exemplo de eficiência, né? Vamos começar, né, até pelo querido prefeito atual, né? Eu já vou fazer 2 pontos aqui que vocês vão gostar de saber. Mas o primeiro, o decreto do Greca diz que a Urbis tem um total, né, poder em decidir. Por exemplo, vai ter um evento na Pedreira. Quem vai subir lá para buscar o passageiro? Os credenciados, né? Tipo assim, então, ou seja, se você está na Pedreira, não é você que escolhe quem que você vai, se é um táxi ou um Uber que vai te pegar. Se você quiser um Uber, você tem que andar, sei lá, 6, 8 quadras para você pegar um Uber fora da barreira deles. Porque a Uber simplesmente decide quem vai. E adivinha quantas vezes que eles decidiram que os motores de aplicativo poderiam subir? Nenhuma. Então, assim, toda essa parte de pontos de parada, etc., simplesmente não existe. E aonde a gente parava, igual vamos colocar assim, aeroporto, ou coisa assim, rodoviária, muitas vezes, tem esse ponto aqui que a gente para. Permite desembarque. Daqui a pouco some esse ponto já. É proibido parar e estacionar. Aí você vai lá, tá o quê? O guarda municipal. É outro problema. Paradinho ali, caneteando todo mundo que para embarcar um passageiro. Você pergunta para onde? Então eles estão cessando um direito do passageiro, né? Se você quer pegar um Uber, então você não pode, porque eles não tem um lugar para você conseguir parar. E vou dar um exemplo do tamanho que é essa perseguição. Eu tomei uma multa às 2h55 da manhã, onde eu parei. Ali no centro tem esses locais assim, que, por exemplo, esse aqui é para idoso, aqui é para portador de necessidade especial, etc. Aqui é estar normal. Só que é o período até as 7 horas da noite, certo? Sim. Então, depois das 7 não multa mais, né? Você pode parar ali, a parada é livre. Eu tomei uma multa às 2h55 da manhã, aonde o guarda municipal ainda citou assim, que o motorista, inclusive, não se encontrava dentro do veículo. 2h55 da manhã. A parada é livre. Ou ele não conhece a lei, então, ou seja, né? Tá tendo um desconhecimento, não sei o que ele tá fazendo ali, ou é a perseguição. Qual dos dois que é agora? Então, assim, é desse nível que tá o negócio. Nós não temos nenhum direito, para começar assim, vamos colocar assim, é uma perseguição, é isso que acontece com os motoristas. Entre os motoristas também, muita gente ali não, bem dizendo, você não sabe buscar uma informação mais adequada. O pessoal escuta muito influenciadores de internet, e isso é um grande erro. Porque o pessoal fala, não, eu tenho que cobrar R$2 o quilômetro. Eu falo, tá, mas qual que é o teu custo real do teu carro? Primeiro você tem que saber o custo de uma empresa. O teu carro é uma empresa. Então eu tenho que saber o custo real de cada peça, de cada manutenção, eu tenho que guardar isso aqui diariamente. Então, R$2 e mais, qual que é o meu prolabore, qual que é a minha alimentação. Eu tenho férias, eu tenho que embutir essa férias dividida no ano. Antes de começar a fazer aplicativo, você tem que fazer todas essas contas. Sim. E a prefeitura tem atrapalhado no que mais? Assim, uma pergunta, né? Eu sei que existem licitações para transporte, né? Vocês podem participar? Como que funciona isso? Não. Você tem algum caso que você possa contar? Tem. Então, por favor. Vamos começar pelo seguinte. Qual que é a diferença de um servidor público para um trabalhador? Nenhuma. Sim. Os dois. Todos são cidadão. Mas por que o trabalhador tem que voltar de ônibus? Né? E quando você começa a pegar, você vê lá que
tem da prefeitura, tem da própria URBS, licitações para funcionários ali voltarem de táxi para casa. Porque um tem que se lascar pegando um ônibus e o outro tem que voltar no conforto. Não, direito é para todo mundo. E outra, se você abre uma licitação pelo menor preço... Então, é isso que eu queria que você me explicasse. Então, as licitações da URBS, vocês não podem. É só táxi que pode. Só táxi. Isso é uma reserva de mercado que não faz nenhum sentido, né? O que tá, como ele tá falando, a prefeitura faz uma reserva de mercado no transporte privado, né? E a gente não pode negar que os aplicativos revolucionaram. Antigamente, táxi era uma coisa de rico. Exato. Pra pensar, né? Hoje a população em geral tem acesso ao aplicativo, né? Então é democratizar o transporte privado, o transporte particular e não limitar mais só para quem tem condições, né? E fazer vocês participarem do prestação de serviço para todos, né? Exato. Acho que aqui em Curitiba não tem, não sei, mas igual em São Paulo, na linha de ônibus, que ela anda mais rápido, táxi pode andar. Pode andar. E por que o aplicativo não pode? Se é a mesma função, se está transportando passageiro, por que essa diferença? Né? Por que essa reserva de mercado? E vocês têm cadastro na Uber, tem que tirar uma licença para ser motorista, todo um processo muito parecido com o taxista, assim, Isso. né? Eles têm que saberem quem são os motoristas de aplicativos, né? E outra coisa que a Uber também dificulta, porque foi delimitado que no decreto que o Greg tinha feito, que assim, você tinha que fazer a carteirinha da URBS. Beleza. Aí só que você vai na URBS, eles pedem assim, que você faça uma atualização no INSS. Aí você vai fazer a atualização no INSS, eles te pedem a carteirinha da URBS. Aí você não faz uma nem a outra, mas a multa vem e, geralmente, o que acontece? A multa por transporte ilegal. São só R$ 2.900, então... Transporte legal? Aham. Porque você não poderia estar fazendo Porque daí você transportar. não tem a carteirinha da URBS que você não consegue porque uma pede da outra, né? Isso que a prefeitura nem precisaria se preocupar tanto, que os próprios aplicativos fazem um controle da qualidade do motorista, da capacidade do motorista, do carro que está sendo usado, né? O próprio aplicativo já cuida disso também, né? Sim, a gente segue exatamente a regulamentação federal. E, por exemplo, São Paulo resolveu fazer um cadastro. Beleza, todo mundo vai lá e faz o cadastro direto na prefeitura, esse cadastro é online, beleza, funciona, prático. Usando as informações do aplicativo. Aí o que acontece? Aqui em Curitiba não. Tudo burocratizado. E ninguém consegue tirar essa maravilha dessa carteirinha. E tem alguém aqui hoje, alguma liderança dentro dos Ubers, dentro dos motoristas de aplicativos, tentando mudar isso? Tem alguma voz que está sendo ativa? Ou como que está isso? Vocês estão sendo representados por alguém? Não, existem grupos, né? Como eu falo assim, da gurizada. Né? Uhum. Só que assim, eles fazem muito barulho, mas eles fazem mídia. Uhum. Mas, tipo assim, são poucos, assim, igual eu falei, você vai ter que documentar algo para você levar para Uber, ou para você questionar. Você tem que fazer tudo de forma técnica, tudo com embasamento. Você não pode pegar e falar assim, não, eu quero, como eles falam, tem que ser no mínimo R$2 por quilômetro. Tá, mas qual que é o teu lucro? Mas eu falo, Qual que é? da classe de vocês indo lutar contra o poder público, né? Assim, contra, igual você acabou de contar aí, que tem essa reserva de mercado, que tem essa dificuldade de tirar o próprio cadastro. Vocês estão conseguindo se organizar para se representarem ou essa liderança está na cena agora? Não, essas pequenas lideranças existem faz tempo. Só que são pequenas lideranças que eles usam, digamos assim, os grupos, né, para um crescimento pessoal. Uhum. Eu falo assim. E nenhuma delas assim tem embasamento, porque nesses grupos geralmente tem bastante gente. Só que eles falam, mas só que aquilo é aquela história. Sabe a tática do inimigo comum? Uhum. É isso que eles fazem para se juntar e criar pequenas lideranças assim, e terem seus benefícios, né? Mas nenhum deles, até hoje, eu vi buscar de forma correta. Porque brigar, falar grosso e subir em carro de som, eu já vi vários. Uhum. Nenhum deles eu vi fazer um estudo, qualquer coisa de forma técnica, buscar as coisas de forma técnica, e sim, eu vi o contrário. Quantos motoristas cadastrados tem hoje? Você sabe mais ou menos aqui em Curitiba? Com essa última, eu não tenho ideia. Antes tinha mais de 30 mil. Depois eu ouvi falar que já tinha passado dos 40. Mas por quê? Vamos começar assim, outra parte legal da Uber. Uhum. Por exemplo, na nossa legislação, inclusive na federal, vocês têm o quê? Carros no máximo de 10 anos.
Na Uber, hoje em dia, você não precisa mais. Tem um cadastrando carro 2010, inclusive. Uhum. Ó, meu filho vai e volta de Uber todo dia para a escola. Uhum. Ele foi com carro 2010, um Sandero 2010, fora da regulamentação federal e municipal, que pede o quê? Carros no máximo de 10 anos. Ou seja, com essa abertura que a Uber deu, entrou tudo quanto é carro antigo, digamos assim, que já estava fora de rodagem, todo mundo está rodando. Entendi. Então tem muita gente. Despencou o preço também, consequentemente, né? Uhum. A lei de oferta e demanda despencou o preço para os motoristas. Te dar um exemplo, uma corrida do Comfort antes se pagava o quê? No mínimo 2,70 o quilômetro. Uhum. Hoje em dia está chegando a 1,50 o quilômetro, Uhum. ou seja, quase a metade. E o lucro, o custo continua alto. Uhum. Mas Então, hoje uma das dificuldades, você falou de custo, né? Você que comentou que vocês estão fundando uma cooperativa, já existe uma cooperativa, e aí vocês vão buscar redução de custo. Conta um pouquinho desse projeto aí, por favor. a nossa cooperativa vem se desenvolvendo há um ano e pouco. Já foi instalada uma base em Ponta Grossa, né, uma base piloto. Mas assim, como é um projeto que veio muito bem estruturado, desde a questão de segurança, usando inteligência artificial para isso, de monitoramento de 24 horas, é uma cooperativa que tem parte de proteção veicular a preço de custo, né, os cooperados, tem banco de microcrédito, tem toda a assistência para o cooperado, mas principalmente o que faz muita diferença no dia a dia? Combustível. Todo o nosso combustível é preço de custo. E aí fica uma outra coisa legal para a gente, né, citar por que nossos queridos vereadores em massa aqui de Curitiba não têm feito por quê? Por que vocês acham que não se abre mais posto de combustível em Curitiba? Não faço ideia. Por causa de um decreto da nossa querida, né? Até um decreto. Prefeitinho que adora enfeitar a cidade, né? Mas o que acontece? Você não pode mais abrir posto de combustível aqui em Curitiba. Ou seja, virou uma máfia. Olha o preço de Curitiba. Vou te dar um exemplo. Aqui, etanol, R$ 4,30, certo? Uhum. Você vai ali em Ponta Grossa, R$ 3,30. Você vai para Santa Catarina, não é barato ainda. Por que nós que estamos aqui pagamos tão caro? Porque é uma máfia. Entendeu? Então, assim, por exemplo, teve uma cotação que a gente havia feito um tempo atrás, porque como cooperativa a gente vai conseguir pegar direto da usina. A gente não precisa nem pegar direto da distribuidora. A gente consegue, como cooperativa, pegar direto da usina. Ou seja, a gente vai conseguir trabalhar com mais ou menos 50% do valor que é trabalhado aqui em Curitiba. Isso já considerando todos os custos de aluguel, de manutenção, equipamento, pessoal para atendimento, com tudo. E a gente consegue trabalhar com 50% mais ou menos do valor de Curitiba. Então, ou seja, agora você imagina que o motorista está gastando 4 mil. Entendeu? Teve até um outro, um influenciador que, não foi nem um influenciador, foi um próprio motorista que fez um estudo, como eu falei, de colocar na ponta do lápis tudo, e ele mostrou de R$ 9.000 do mês que ele recebeu pela Uber, ele tinha ganho real, 1.700. Ou seja, pouco mais que um salário mínimo. Tá, agora se você consegue essa redução de custo, de troca de óleo, né, quando a gente faz tudo a preço de custo, mais combustível, pô, beleza, você economizou ali mais 2.000 e pouco no mês. Quanto que já foi? Você já dobrou teu lucro. Aí de um pouco mais de um salário mínimo, você passou para um salário de 4 mil. Opa, aí você começa a ver Aí fica legal. uma luz no fim do túnel. Mas se não for assim, você não consegue realmente. Mas, e aí? Aí, de repente, você, com tudo isso daí, você pensou, quero entrar pra política. E aí, como que você chegou no Novo? Olha, eu sempre fui um cara muito chato. Mas bota chato. Mas eu sempre digo assim que os chatos são os melhores porque os chatos se importam. Então, se a gente está realmente pontuando, se a gente está vendo algo e indo atrás, de uma forma, como eu falo, sempre correta, né? Não adianta pegar e ficar gritando na esquina, porque isso não ajuda ninguém, só atrapalha. Não resolve nada. Então, e assim, dos partidos, a primeira coisa que eu fiz, comecei a ver, vamos ver como é que funciona a parte interna, né? Ah, mas esse partido aqui você tem que votar como o presidente te mandar. Esse outro aqui, a mesma coisa, esse aqui... Falei, mas peraí, isso aqui é fantoche, então? O político tá lá de fantoche, porque ele tem que votar de acordo com, né? E aí, no Novo, não. No Novo eu vi que tinha liberdade. O que você tem que fazer? Tem princípios. O que acontece? É um partido pró-vida, então, ou seja, você nunca, tipo assim, se você é a favor de aborto, tá fora, né? Beleza. Tipo assim, se você quer burocratizar, tá fora, porque nosso partido é sempre o quê? É o contrário. Exatamente o contrário, a desburocratização. Exato. Facilitar. E foi o que eu vi. Eu falei, beleza, aqui eu tenho liberdade,
aqui é um partido que respeita, que é o político do povo e não o político do partido. Então, opa, eu tô votando no cara, a promessa, o ideal dele é esse, o projeto dele é esse, eu sei que ele vai estar brigando. Porque nos outros partidos o que acontece? Você vê, né, hoje, inclusive na Câmara de Deputados, gente lá falando, não, mas aqui eu mando porque eu tenho X políticos aqui do teu. E o que acontece? O cara manda eles votarem, os caras têm. Eu já cheguei a ver, né? E não é raro acontecer. O próprio autor do projeto votar contra, porque o partido mandou votar contra. Aí ele fez o projeto, ele colocou em pauta, e aí ele vota contra porque o partido dele decidiu. Assim, é a coisa mais louca que eu já vi. Assim. O cara, ele que colocou o projeto em pauta, e ele vota contra porque o partido quer votar contra. Assim, beira o absurdo, acho né? que essa é a diferença nossa. Como a gente tem valores e princípios e bem claros, né? E as nossas propostas estão bem claras para todos. Exato. As pessoas sabem, você sabe onde você está entrando, você sabe o time que você tem junto com você, né? E além do todo o preparo que a gente ajuda o candidato a ter, né? É isso daí. E a gente pode ver hoje também, né? O próprio. Tipo assim, aonde que o Novo entra? Pô, entrou em Joinville. Olha o que ele fez em Joinville. Lá em Minas, olha o que ele fez em Minas. Olha o Van Hatten que ele tá fazendo. Pô, todo o time do Novo tá vindo chutando balde. Exato. Então, assim, aí eu digo assim, pô, beleza, vamos pegar em percentual isso aí? Você vai lá e vê, nós temos X políticos. Olha o efeito que eles causam. Olha a mudança onde eles entraram. Aí você pega dos outros partidos. Mas aqui tem fulano, beltrano, ciclano. O que ele tá fazendo ali? E outra coisa que eu sempre digo, vamos pegar aqui de Curitiba. Eu falo assim, gente, quer ver quem está trabalhando? Você vai lá e faz o quê? Entra lá no site, né? Usa o tio Google, que ele sempre ajuda muito, e procura lá as proposições, por exemplo, aqui dos vereadores de Curitiba. Você vê que tem vereador ali que você fala, meu, o que esse sujeito está fazendo? Você começa a pesquisar, falando, pô, mas faz 6 meses o sujeito não, né? Não tem uma proposição, não tem nada, ele está fazendo o quê? Esquentando o banco lá, no mínimo. Uhum. Então, assim, você começa a pegar, eu digo assim, que é o que eu recomendo para todo mundo. Gente, em sua cidade, entra lá e veja. Acompanhe, né? Por quê? Você já está pagando o salário deles, então você tem que acompanhar e cobrar. Exato. Né? Porque quem paga são nossos impostos. Então, já que você está pagando o salário do pessoal, cobre eles. E veja o que ele realmente está fazendo. Porque eu falo assim, você pergunta, né? Você votou em quem para prefeito? Fulano. Para vereador? Deixa eu lembrar. Então, assim, mas quem que vota tudo as coisas? É o vereador. E segundo, quem que você votou para vereador? Quando a pessoa, eu votei lá no vereador do bairro. Tá, mas ele é vereador do bairro, teu bairro tá bom? Tua rua tá boa? Você pode falar bastante de rua, né? É falso a impressão que Curitiba tem em asfalto bom, né? Você tem ali algumas ruas ali que são as principais aqui do centro, tal, o cartão postal, mas se você sai pelos bairros aí, é um caos, né? Parece às vezes que você tá fazendo uma trilha. É um tapete de retalho que a gente fala. Exatamente. Contanto que eu comecei a fazer, alguns meses atrás, né, quando eu decidi buscar esse caminho, eu comecei a mapear, pegar as ruas e ir marcando. Aqui no bairro, rua tal, esburacado, tapete de retalho. Cara, daqui a pouco eu fui ver, eu tinha metade do caderno tava ruim. tudo pontuado ali, que eu falei, pelo amor de Deus, a gente tá pagando pelo quê? Exato. Essa é a verdade. E a gente começa a pegar, vamos até dar um exemplo do próprio Rio Grande do Sul, né, que passou por essa catástrofe recentemente, mas lá teve rodovia que foi feita de concreto, há 60 anos atrás. Tem pontos lá que nunca foi mexido. Agora, por que não é feito aqui? Então, eu prefiro muito mais, então, que dê a liberdade do próprio povo. Não é mais aquela história, não vai cobrar o imposto do povo depois, né? Porque no Brasil é assim. Mas deixa que o povo mesmo. Vamos fazer a rua de concreto aqui, o padrão é esse. Beleza. Faz, o negócio funciona. Igual a gente fala, a gente paga por muitos serviços que não entregam. Não entregam. Mas, Cleiton, estamos chegando ao fim. Foi bacana a nossa conversa. Acho que você é um dos candidatos, dos pré-candidatos, que tem um potencial enorme, né? Você tem uma classe aí que está precisando de socorro, né? Vocês precisam ser ouvidos. E estou muito feliz que você está junto com a gente. E queria que você deixasse uma última mensagem aí, né? Falando um pouquinho como que você pensa, se apresentando aí, deixar como uma última mensagem aí, por favor. Então, deixa eu aproveitar esse tempo para quero fazer um pouquinho diferente, se me permitir. Que, assim, tem um outro ponto que eu só gostaria de citar aqui, que
Por exemplo, eu tenho minha enteada que é autista e minha sobrinha que é autista, uma nível 2 e uma nível 3. Aqui nas escolas de Curitiba, né, todos os professores... Tem escolas aqui que você precisa de um professor assistente? Não, demora muito para conseguir. Só que daí o que acontece? Você leva lá a criança na escola. Beleza, se você trabalha de Uber, você ainda consegue ir lá buscar se acontece alguma coisa. Agora, não tem um professor assistente. Geralmente a mãe e o pai estão trabalhando no emprego fixo. Daqui a pouco a escola liga, pois é que teu filho aconteceu isso. Eles não sabem lidar, não tem um professor assistente. Como que você vai ficar parando o trabalho? Claro, temos aqui na nossa lei municipal que toda criança tem direito a um professor assistente. Aí você começa a pegar que tem escolas com tanto professor assistente que estão usando o professor assistente para monitorar corredor. E tem escolas ali que tem um professor assistente para 28 alunos especiais. Então, é um dos pontos também que, tudo bem, como eu falei, a gente vê... Então, estava batendo papo tudo em um foco aqui, mas eu quero aproveitar esse... completar. Então, assim, realmente, aqui em Curitiba está muito crítica a situação para pessoas, né, diga assim, para atendimento, desde UPA, tudo. Porque, por exemplo, a minha enteada, não sei atrás, estava com febre. Beleza, levamos ela na UPA. Chegamos lá, né, a menina ruim e tal. Daí ela falou, não, mas daí já fazia 2 horas e pouco, quase 3 horas. Daí eu fui lá conversar com a enfermeira. Eu falei, olha, né, poxa, a menina tá assim, ela é autista, tá aqui, a carteirinha dela já foi citada lá na frente. Falei, ela precisa de atendimento. Ah, mas você tem que ver que tem um monte de outras crianças também com necessidade. Eu falei, tá, e na hora que ela tiver uma crise, porque o autista, ele no meio da multidão, ele tem crise. É difícil, ele segue rotinas, padrões. Então, assim, aqui em Curitiba realmente está bem largado para esse que... Tem muita coisa para melhorar, né? Meu Deus, é como eu falo, assim, não é só o caso que eu vivo. E assim, hoje em dia é muito comum a gente encontrar pessoas com necessidades especiais e que tem na família. Então, não só o que eu passo, como de todos os passageiros que eu escuto. Como eu falei, se a gente fosse comentar de tudo que eu escuto aqui dos passageiros, de UPA, escola, bairro, policiamento, tráfico de drogas, etc., cara, a gente passava isso aqui até amanhã conversando. Mas muito obrigado, então, foi muito interessante, aprendi bastante coisa hoje, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado pela coragem de estar se expondo aí, né, de estar querendo entrar nesse desafio, e conte com a gente. Alexandre, obrigado aí pela participação. Obrigado, Edu, obrigado, Cleiton. E uma maneira de você apoiar os nossos projetos aqui em Curitiba é adquirindo nossos produtos na lojinha do Novo. Só comentar aí que a gente entra em contato. Obrigado, sigam a gente nas redes sociais e acompanhem nossos pré-candidatos. Um abraço.